Bom dia a todos que nos acompanham na devocional de sexta-feira. Deus abençoe a sua vida de maneira graciosa, amorosa e gentilmente venha a te auxiliar aí neste novo dia. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo tão importante e também necessário para a nossa fé. Senhor amado, obrigado por esse dia, por esta manhã. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela noite de descanso e agora pelo dia, ó Deus, que o Senhor nos ajude pelo teu Espírito a tomar decisões sábias, dirigidas pela tua palavra e pelo teu Espírito, e assim, ó Deus, viver na dependência do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso desejo, nosso pedido, nossa oração a todos aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando e também meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe, ó Pai, venha abençoar a todos que ouvem a Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. O texto de hoje se encontra aqui em Isaías 37, versículo 6. Isaías 37, verso 6, que diz assim: Isaías lhe disse: Dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Nós temos aqui, mais uma vez, nós já falamos a respeito deste verso, porque é o mesmo verso ali de 2 Reis 19, e se não me engano, ali no mês de julho do ano passado, nós estávamos passando pelo livro de 2 Reis, e aqui, o segundo livro de Reis, né? E aqui nós temos agora Isaías novamente, agora nas suas profecias, né? Lembrando daquele fato, ou nos trazendo mais uma vez essa palavra. Então, para não ser muito repetitivo, né, sobre as coisas que nós dizemos ali, queria trazer uma meditação, né, ampliando um pouco a ideia de tudo que nós já dissemos ali. Nós vemos aqui 4 pessoas, né? E antes, porém, né, de entrar no verso, só lembrar o contexto. O rei da Síria tinha mandado o seu general Rabsaqué, né, no capítulo 36 nós vemos essa história, né, para afrontar o rei de Judá, o rei de Jerusalém, que era Ezequias naquele momento. E nós vemos aqui várias vezes, o capítulo 36 é interessante, porque várias vezes Rabsaqué fala de confiança, né, e ali sobre confiar em Deus. Quando chega no versículo 21 do capítulo 36, nós vemos aí que eles, porém, se calaram, aquele grupo que estava ali ouvindo Rabsaqué falar, e afrontas contra o rei de Israel e também contra o Deus de Israel. Então eles se calaram e não lhe responderam palavras, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Então aquela comitiva que estava ali, ouvindo as palavras de Rabsaqué, ficaram calados, não responderam nada, né? E tem um autor, um teólogo, que vai dizer assim: diante da insolência, o silêncio é a atitude mais adequada. Então, algo que nós precisamos aprender também, né? Diante de insolências, silêncio é melhor do que deixar a raiva, o nervosismo, né, e as palavras sem sabedoria tomarem conta do seu coração. Aqui então no capítulo 37, versículos de 1 a 7, nós vemos
este povo, essa comitiva, Eliaquim, Sebna e Joá, indo até Ezequias, e tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então aquela comitiva rasgou as suas vestes, ou seja, num sinal ali de humilhação e de desespero, de angústia, e levaram a palavra ao rei, que fez a mesma coisa, que rasgou também as suas vestes e entrou na casa do Senhor. Em tempos de angústia, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor, né? Quando se diz aqui a casa do Senhor, né, isso não significa literalmente que nós hoje, diante de cada angústia, vamos parar tudo que estamos fazendo em casa e vamos direto para a igreja. Não, a casa do Senhor aqui é a presença do Senhor. Ou seja, em tempos de angústia, buscar o Senhor é o melhor refúgio, o melhor lugar para estar. E versículo 2 diz: então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com veste de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelo que ainda subsiste. Então nós vemos aqui esta comitiva indo até Isaías, né? O rei Ezequias mandou uma comitiva até Isaías, para que Isaías orasse e fizesse as suas orações, né? Aquela comitiva estava de vestes rasgadas, Ezequias estava de vestes rasgadas, mas Ezequias não foi. Enquanto a comitiva foi falar com Isaías, Ezequias estava na casa do Senhor orando, né? E como ele disse aí, para que levasse a mensagem a Isaías: este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Ali havia, como alguns entendem, alguns comentaristas entendem, um reconhecimento de Ezequias de que essa postura de, quando ele diz dia de angústia, castigo e opróbrio, o mesmo sentimento de que Davi também tinha, quando no capítulo 15 até o 19, nós vemos ele fugindo de Jerusalém, Absalão usurpando o trono. Quando ele foge, e ali no deserto, naquela fuga, Simei começa a jogar pedras em Davi, e até um dos seus soldados tenta, fala para Davi se não quer que mate Simei, e Davi fala não, né? Talvez foi Deus que mandou ele aqui e eu mereça isso mesmo. Ou seja, um reconhecimento de pecado, um reconhecimento de que se Rabsaqué está trazendo essas palavras e nós estamos sendo subjugados dessa maneira, talvez nós erramos com o Senhor. Ezequias está aqui reconhecendo que talvez tenha falhado com o Senhor, talvez tenha pecado, e ele agora está angustiado, mas também ele fala de castigo, de opróbrio, ou seja, alguma coisa nós fizemos para receber isso do Senhor. Ele está pensando dessa maneira, ele está reconhecendo que falhou em algum momento, que ele é um pecador e que ele precisa do Senhor. Diferente do seu pai, no capítulo 7 de Isaías, que o profeta diz a mesma coisa, que nós vamos chegar lá no não temas. O não temas também foi dito no capítulo 7 para Acás, pai de Ezequias. Porém, Acás não deu ouvidos ao profeta e foi buscar ajuda de outra nação, da Assíria, que agora se levanta contra Ezequias. Naquele momento, Acás foi buscar ajuda da Assíria porque outros 2 reis estavam se levantando contra ele. E Acás não deu ouvidos a Isaías, porque ele foi buscar a ajuda de outro exército. Então aqui nós vemos um rei
que busca ajuda do profeta. Ele está orando ao Senhor, ele foi para a casa do Senhor buscar e o texto vai nos mostrar que a oração de Ezequias também nos versículos de 14 a 20, porém ele reconhece que Isaías é o profeta de Deus. Ele reconhece também que Isaías não só é o profeta de Deus, mas Deus fala através dele. E nesse sentido, nós podemos aprender também o quanto nós precisamos avaliar, né? Quando dias de angústia, dias de castigo e opróbrio chegam sobre nossa vida, a quem nós vamos recorrer, né? Além de orarmos ao Senhor, nós temos pessoas ao nosso redor a quem podemos recorrer, a quem podemos pedir que ore por nós, né? Intercessão. Este recurso que Deus tem nos dado e que a confissão de fé fala que a oração é os meios de graça, um dos meios de graça que nós temos para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé, para nos abençoar. E a intercessão, ou seja, pedir orações, como Paulo também pedia à igreja de Éfeso, lá no final, no capítulo 6, orai também por mim. Então, a intercessão é um recurso que nós temos muito apropriado e também para nos ajudar, para nos abençoar. Mas também a pergunta e a reflexão que fica aqui é: quem nós estamos procurando para interceder por nós, né? Isaías aqui era o profeta de Deus reconhecido por Ezequias de que poderia orar, porque ele é quem tem ouvido de Deus e ele fala por meio de Deus. Então, ele foi buscar a pessoa certa. E nesse sentido, quando você pede oração a alguém, você pede para a pessoa certa. Essa pessoa é alguém que busca Deus, é alguém que realmente, num tempo da sua angústia, é uma pessoa que você pode confiar que vai orar, mas alguém que vai orar de maneira correta porque tem uma vida com Deus, ou você só pede para qualquer um. Então, nós precisamos pensar a respeito disso, né? Para quem nós temos pedido que ore por nós. E aqui Ezequias pede para Isaías. Essa comitiva então vai, versículo 5, foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E aqui nós vemos então no versículo 6, que é o versículo nosso deste dia, 4 pessoas, né, aqui presentes na primeira frase, né? E às vezes a gente passa desapercebido disso, né, que tem 4 pessoas. Primeiro, a primeira pessoa, Isaías, né? Isaías lhes disse. Isaías vai falar, né? Ele vai declarar algumas palavras. Veja que ele não vai orar, ele vai falar e trazer palavras, porque Isaías tem já no seu coração, desde o capítulo 7, já há muito tempo, né, que Deus está trabalhando no meio do seu povo. Basta o povo crer e confiar, né, nesta palavra do Senhor por meio do seu profeta. E aqui Isaías é o primeiro que fala, mas diz aí também, Isaías lhes disse. O lhes aí se refere à comitiva. A comitiva que tinha acabado de falar com ele, que tinha acabado de falar com o profeta. Isaías fala, mas antes dele falar, a comitiva falou com Isaías a respeito do que o rei mandou falar. Então, o lhes aqui se refere a Eliaquim, a Sebna e aos anciãos dos sacerdotes que estão ali falando com o profeta. Eles estão ali dizendo, e agora o profeta vai falar com eles, não com o rei, porque o rei não foi estar com o profeta, mas mandou essa comitiva até ele. Dizei ao vosso Senhor. Ou seja, a terceira pessoa aqui desta frase é o rei Ezequias. O que Isaías vai dizer para essa comitiva, a comitiva deveria dizer para Ezequias. E assim nós temos
esse grupo de pessoas aqui, muito interessante essa relação entre todos eles. Mas tem um quarto importantíssimo e fundamental e que nós nunca podemos descartar. Nunca. Ele é o ponto-chave. Não é nem Isaías, nem a comitiva e nem Ezequias. Mas o texto diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ou seja, essas palavras que vão ser ditas do não temas são palavras do Senhor. E nesse sentido, meu querido, quando você tem diante de si palavras, e aqui me faz pensar em algum tempo do passado, onde os desenhos animados traziam sempre aquela questão, né? Alguns desenhos trazia a pessoa ali meio confusa, né? Aquele personagem meio confuso, e aparecia um diabinho de um lado, né? E um anjinho do outro, né? Um falando uma coisa e o outro falando outra contrária. Quando você tem palavras sendo ditas, quem você ouve, né? E o que você ouve, né? A primeira palavra que foi dita foi essa palavra de humilhação, de insolência, de blasfêmia, de Rabsaqué. Foi a primeira palavra que Ezequias e a comitiva ouviu. Mas agora as palavras de Isaías e de Deus são outras. E quais as palavras que nós temos ouvido? O que nós temos ouvido e de quem nós temos ouvido? São duas reflexões interessantes. Quem está falando e o que está falando, né? E nós precisamos sempre avaliar isso, né? Avaliar a pessoa que está dizendo a nós nesses tempos de angústia e pessoas e o que elas estão falando. São questões que nós não podemos deixar de lado, pois Isaías é o profeta de Deus e ele está falando o que Deus mandou falar. Assim diz o Senhor. Não temas, né? Esse não temas aqui como Calvino diz, são palavras de calma, né? Tenha calma, que Deus vai agir. Ou seja, esta calma, esta paciência e esta paz é o produto da fé. É a fé que tem que produzir esta calma. É a fé que tem que produzir a paz em nossos corações em tempos de angústia, castigo e opróbrio. Se não for a fé em Deus e na palavra de Deus, né, que produz para nós esta calma, esta paz, qualquer outro tipo de palavra não vai produzir a paz que você precisa quando vier palavras difíceis, duras, e que te trazem angústia. Tem palavras, tem pessoas que falam coisas que nos perturbam. E nós nessa hora precisamos avaliar quem nós estamos ouvindo, como resolver esse problema de angústia dentro do nosso coração, diante de palavras tão perturbadoras. Nós precisamos saber ouvir diante de dias assim, porque não se engane, pessoas más no mundo existem, pessoas terríveis, pessoas que falam palavras duras e também pessoas que, querendo ajudar, né, acabam falando filosofias humanas, querendo amassagear o seu ego, querendo consolar o seu coração de forma errada. Mas ouvir a palavra do Senhor é o melhor caminho. Ouvir o que o Senhor tem a nos dizer é o melhor recurso. E não ouvir o que pessoas que não seguem a Deus estão dizendo. Às vezes pessoas amigas querem nos consolar, mas nos consolar de maneira errada, não com a palavra do Senhor, mas consolar conforme as suas próprias considerações, com as suas próprias filosofias, com as suas próprias ideias. E estas também nós temos que tomar cuidado.
porque nem sempre as palavras dos homens estão de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos avaliar quem fala e o que se fala. E aqui nós temos agora esse não temas de que a palavra da fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. Esta palavra de fé para acalmar o coração e trazer paz ao coração de Ezequias, diz: por causa das palavras que ouviste. Não tenha medo por causa do que você ouviu. E você pode ter ouvido palavras difíceis, palavras do médico que não foram boas, palavras de alguém que te repreendeu, palavras de alguém que causou em você perturbação da alma, do seu coração, palavras de um vizinho mal-humorado, palavras de um filho, de uma esposa, de um marido, que naquele momento de nervosismo, de raiva, falou coisas que não devia. Que palavras você ouviu e que te perturbaram, que te trouxeram angústia? Não temas por causa da palavra de que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Veja, Isaías está trazendo aqui a palavra do Senhor para Ezequias, de que aquelas palavras foram blasfêmia, aquelas palavras foram dos servos do rei da Síria, ou seja, avalie quem falou e olhe o que falou. E assim nós vemos aqui então, depois no versículo 7, Isaías dizendo o que vai acontecer com eles. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. O capítulo 37 de Isaías termina mostrando que o rei da Síria foi ferido, 185 mil soldados foram feridos naquele dia, e só tinha cadáveres naquele lugar, versículo 36. E o rei Senaqueribe, o rei da Síria, voltou e ficou em Nínive, e ali então seus filhos o feriram à espada. A palavra de Isaías se confirmou no final, ou seja, aquelas palavras de Deus através do profeta, ouvidas por meio daquela comitiva e que levaram a palavra ao rei Ezequias, se confirmaram no final do capítulo. Deus agiu, e a palavra de Deus foi mais correta do que a de Rabsaque no capítulo 36. Duas palavras sempre vão estar diante de nós, duas situações em que nós ouvimos, palavras sempre proferidas e ouvidos que estão ouvindo. E eu quero terminar aqui lembrando do que aconteceu também com Jairo. Ali em Marcos capítulo 5, no versículo 35 e 36, diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Veja, os servos chegaram para Jairo para dizer essas palavras: tua filha morreu. Mas o versículo 36 diz: Jesus também ouviu, mas o texto diz: Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus ouviu o que os servos disseram, mas Jesus não acudiu a tais palavras, sem acudir a tais palavras, e ainda consolou o coração de Jairo. É interessante que nós podemos ter a certeza disso quando nós oramos para Lucas no mesmo texto. Em Lucas 8, versículo 49 diz: falava ele ainda, ou seja, Jesus falando com Jairo, ou Jairo falando com Jesus, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. A última palavra é do Senhor. É Ele que tem a última palavra. E é a palavra dele que vai se cumprir, e não as palavras de outras pessoas que querem nos humilhar, nos trazer angústia e sofrimento, tristeza, decepção. A última palavra é do Senhor.
Agora vai depender do nosso coração para quem nós estamos dando ouvidos. Quando Marcos diz que Jesus, sem acudir atrás palavras, não está negando o que Lucas disse no versículo 50, que Jesus ouviu, mas pelo contrário, está dizendo que Jesus ouviu, mas ele não deu atenção. Jesus ouviu as palavras daqueles servos, mas não deu atenção ao que eles disseram. Então, quando você ouve palavras que te angustiam, isso incomoda o teu coração, ou você fica mais com a palavra de Deus? E a minha palavra aqui é a de Isaías: não temas, ouça o Senhor, ouça aquele que tem autoridade sobre a palavra dos homens. Somente a palavra de Deus pode consolar o nosso coração e nos auxiliar em tempos de angústia, dias de angústia, como ele diz aqui no versículo 3, do capítulo 37, dias de angústia, dias de castigo, dias de opróbrio. Somente a palavra do Senhor. Quer ouvir Deus, como Augusto Nicodemos diz, quer ouvir o Senhor falar? Leia a tua Bíblia. Quer ouvir o Senhor falar em voz alta? Leia a sua Bíblia em voz alta. E que esta palavra de Deus seja mais forte do que a palavra dos homens, do que você tem ouvido. Talvez hoje, nesse dia, você ouça muita coisa. Agora, avalie quem está falando, avalie o que está falando, se o que está dizendo está de acordo com a palavra do Senhor, se não é filosofia humana, se não é só para consolar seu coração. Isaías não está consolando o coração de Ezequias. Isaías está dizendo uma profecia de Deus para o povo de Judá. E uma profecia que Isaías já tinha há muito tempo, desde o início do seu livro. Ou seja, Isaías confia no Senhor e sabe o que Deus tem para fazer no meio do seu povo. Ezequias não precisa se perturbar. E ele vai depois orar. Pensa que isso não parou? Pensa que isso parou, né? Não parou. Né? Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver aí nos versículos de 8 a 13, Rabsaque volta, né? Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, dizia: saiu para guerrear contra ti. Né? Assim, em versículo 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Rabsaque voltou de novo para Ezequias e entregou uma carta. E depois, no versículo de 14 a 20, nós vemos Ezequias entrando no templo com aquela carta na mão, né? E orando ao Senhor. Então, não pense que porque você buscou ao Senhor, né? Orou ao Senhor, ouviu, né, a voz de alguém que é de Deus para a sua vida e que falou biblicamente ao seu coração. Não pense que o inimigo vai ficar satisfeito com isso e que não vai continuar perturbando o seu coração. Ele vai tentar todas as formas. Ele vai continuar tentando até ver a sua fé enfraquecida. Mas é nessa hora que o nosso recurso é o Senhor. E é Ele quem vem nos auxiliar e renova em nós a fé para, mesmo ouvindo, fazer igual Jesus. A gente vai ouvir. Não tem como a gente parar a boca de quem está ouvindo. Mas, diante do que nós ouvimos, a gente tem que fazer igual Jesus, sem acudir tais palavras. Não dê atenção. Né? Se são palavras que não edificam o teu coração, lembra de Tiago capítulo 3. Se são palavras da mesma boca profere bênção e maldição, não deveria ser assim. E se são palavras de angústia e que perturbam o seu dia, né? Não dê ouvidos, não acuda atrás palavras, não dê atenção a essas palavras. Você vai ouvir, mas não deixe que isso entre no seu coração e perturbe o seu dia. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor seja mais forte em ti do que as palavras que os seus ouvidos ouvem. Amém?
Senhor amado, abençoa os nossos ouvidos nesse dia. Ajuda-nos, ó Deus, com um filtro, ó Deus, saber discernir se o que nós estamos ouvindo e que está perturbando a nossa alma, o nosso coração, vem de fato de Ti ou de pessoas, ó Pai, querendo perturbar a nossa vida. Senhor, que a Tua palavra seja mais forte, que a Tua palavra, ó Deus, fortaleça a nossa fé e, assim como Jesus, possamos, ó Deus, diante do que ouvimos, não dar atenção quando elas não vêm do Senhor, quando são palavras que nos causam perturbação, e que em Ti encontremos, ó Deus, a verdadeira palavra de consolo e de paz, ó Deus, porque a fé em Ti produz paz ao coração. E nós precisamos dessa paz. Em dias de palavras tão perturbadoras, precisamos da Tua palavra, consolando e nos trazendo tranquilidade, calma para este dia. Em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que a palavra do Senhor venha sempre ao seu coração, trazendo refrigério, paz, calma, para que você também, tendo calma, saiba tomar decisões sábias. Que Deus te abençoe.